Você sabe o que é visibilidade trans? Você e sua equipe são pessoas comprometidas com a inclusão de vozes, mensagens e trabalho de pessoas trans? Como funciona isso na prática? É sobre isso que vamos conversar hoje. Bora pro episódio? Você está ouvindo Estúdio 31, o podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Olá, eu sou Domenica Mendes e dou as boas-vindas a você nesse episódio do Estúdio 31. Sim, o Estúdio 31 está de volta depois de longas e, infelizmente, não planejadas férias, porque 2021 foi um ano bem complicado para mim. E ao final dele, você sabe, a vida acontece e eu priorizei outras demandas da minha vida que eram mais urgentes. Mas agora eu tô de volta. Estou de volta com uma nova temporada de episódios sobre vários temas, dicas, conversas, entrevistas, enfim, verdadeiras aulas, gratuitas, diga-se de passagem, para que você faça aí um podcast cada vez melhor. Se você quiser me acompanhar para receber mais dicas e saber tudo que eu faço no maravilhoso mundo do podcast, me segue lá no Instagram e no Twitter em @domenica_mendes. Os episódios do Estúdio 31 são fruto do meu trabalho e amparado pelas contribuições de pessoas que acreditam que a podosfera pode sim ser um ambiente melhor para todo mundo, principalmente para mulheres. Por isso, elas contribuem lá no Catarse para que o projeto #podcast é delas exista. Se você puder contribuir, segura aí o link. É catarse.me/o podcast é delas. E claro, acesse o site, porque lá tem muito mais podcasts para você ouvir sobre muitos temas feitos por muitas mulheres incríveis que eu admiro muito e amo todas essas parcerias. Hoje, eu trago uma mulher que se ofereceu gentilmente em suas redes sociais para falar sobre inclusão, respeito e acolhimento. Ela se chama Aine e é a primeira vez que ela está aqui comigo. Essa pauta também foi conversada e revisada pela minha amiga Fabris Martins, que você já conhece por aí, porque ela nos ensinou muito sobre identidade visual do podcast. Obrigada, Fá, um beijo. Aine, bem-vinda, obrigada pela sua participação. A primeira pergunta do programa sempre é: se apresente para quem está ouvindo a gente agora e fala quem é você no maravilhoso mundo do podcast. Ai, que honra! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aine, estou nas redes sociais sempre batendo papo sobre tudo que é tema, falo bastante sobre o mundo nerd, eu tenho um canal no YouTube há mais de 6 anos, onde eu falo sobre nerdices, filmes, séries, cinemas, estou nas cabines de imprensa, então isso é muito bacana para trazer sempre coisas novas e diferentes sobre um ponto de vista de uma pessoa que começou a curtir nerdice lá atrás, nos anos 80. Eu brinco que esse é o meu diferencial. Né, trazer uma opinião, uma percepção de quem está vivendo isso praticamente desde antes da moda, numa época em que as pessoas sofriam um certo tipo de preconceito por ser nerd, né? No meu tempo, ser nerd era gostar de estudar e tirar boas notas, e de quebra a gente gostava de ler umas coisas paralelas, né? Eu não tinha as boas notas, mas eu gostava de ler as coisas paralelas. Mas eu gostava muito. Então, eu tenho esse canal no YouTube, que chama o QV by Aine. Tenho um Instagram, o QV by Aine, onde eu só falo sobre temas geeks e nerds. Inclusive, hoje eu já falei sobre algumas coisas muito bacanas. Passar lá para você conhecer. E tem um outro Instagram, que é Sou a Aine, que é onde eu falo sobre temas ligados a pessoas trans, onde eu falo sobre as dificuldades, os sabores e dissabores que a gente vive nesse mundo e conto bastante da minha história, compartilho a normalidade de uma transexualidade que às vezes é muito tabu na nossa sociedade e que as pessoas muitas vezes, por conta da própria estrutura preconceituosa da sociedade, acaba não se interessando nem em querer saber, como se nós não fôssemos dignas de sermos conhecidas, né, em nossas histórias, como se conhecer sobre nós fosse mostrar que nós não somos os monstros que as pessoas têm medo e fosse tirar mais um, sei lá, um bicho-papão
para assombrar a noite das pessoas, né? Não é bem assim que a gente é. Mas obrigada pelo espaço, vai ser super legal esse papo aqui. Ai, obrigada a você, eu tô muito feliz. Nós tivemos uma conversa, gente, antes da gravação maravilhosa. Pena que vocês não estavam aqui, mas é isso, né? Faz parte do processo todo. E aí, é uma honra, realmente, eu tô muito grata e muito feliz de te receber aqui. Seja bem-vindo ao Estúdio 31. A gente nem gravou ainda o episódio, mas você pode voltar quando você quiser, que os microfones são todos seus. Ai, que show! Sinta-se em casa. Obrigada. Eu vou deixar todas as redes sociais da Aine para vocês conhecer o trabalho dela, conhecer ela e conhecer a mensagem dela, todas no post. Algumas pessoas chamam esse post de notas, enfim. O fato é que você acessa aí o seu aplicativo de podcast por onde você está ouvindo esse conteúdo ou no site do O Podcast é Delas. E lá vão ter todos os links de tudo que a Aine faz. E eu recomendo fortemente que vocês acompanhem essa mulher, porque... é isso, né? Não é todo mundo que é nerd de raiz, como o pessoal diz, mas que viveu isso. Então, vamos prestigiar os conhecimentos das pessoas também, porque isso é muito importante. Mas falando aqui, Aine, sobre o mundo do podcast, você não tem ainda um podcast, não é mesmo? Eu já tive um podcast muitos anos atrás. E era muito interessante, porque era um podcast que a gente gravava semanalmente, 1 hora de podcast, conversando sobre os temas nerds da semana. Eu e um amigo, o Fábio, e a gente parou esse podcast lá atrás, porque a gente começou a não conseguir mais produzi-lo como a gente gostaria, e a gente continuou focando no canal. Então era um podcast que era derivado do próprio canal. Mas faz muito tempo, assim, eu acho que deve ter uns 7 anos, 6 anos, sei lá. Faz tempo, faz bastante tempo. Foi lá no comecinho do canal, mas era muito legal, eu gostava muito de fazer. Podcaster raiz também, olha total. só. Eu conheço sobre podcasts desde antes de se tornar hábito, né? Porque hoje em dia é um hábito, né? As pessoas escutam podcast no seu dia a dia, quando estão fazendo outras coisas, quando estão no transporte. É uma forma de se informar sobre os temas que elas gostam e uma forma de aprendizado também, né? Isso é muito legal. Uhum. Você é da geração de podcaster que era uma coisa bem underground ainda, né? Bem aquela coisa caseira, que a gente lutava ali, ó, por gente, eu faço esse negócio aqui que é super legal, vem dar uma moral, né? A gente nem falava moral, porque moral não existia, essa gíria. Não, era mais ou menos isso mesmo, bem no nascimento da coisa, né? Tipo, eu costumo brincar que eu tava na internet quando era tudo mato. Eu acesso a internet, assim, desde 97, 96, quando a gente, aqui em São José, na minha cidade, eu sou do interior do estado de São Paulo, gente, eu moro em São José dos Campos, e aqui a gente só tinha como acessar a internet via cidade de São Paulo. Então a gente acessava de madrugada, via modem, porque de madrugada? Porque a gente pagava um pulso a ligação inteira. Pulso de telefone! Então a gente, em 97, dava meia-noite, a gente acessava o Mandic, na época, pagava com cartão internacional, porque eles cobravam em dólar, para poder acessar, e era só homepages que as empresas tinham. Eu lembro que o primeiro site que eu acessei na vida era numa banda que eu amo de paixão, que era Iron Maiden. Então, assim, foi muito no começo. Por isso que eu brinco que a internet não tinha nada de nada, né? Então, por que o podcast se difundiu muito naquela época? Porque áudio era mais leve do que vídeo. Você não tinha condição de ficar transmitindo áudio, né? Se para abrir uma foto já era demorado, imagina abrir um áudio, imagina abrir um vídeo. Em 99, quando saiu o primeiro trailer de Star Wars Ameaça Fantasma, eu lembro que eu levei coisa de 7 horas para conseguir baixar o trailer inteiro, acessando numa fábrica que eu trabalhava na época, que era Johnson & Johnson. Era irritante você ver a cada, sei lá, 10 minutos, 2 frames a mais no trailer, assim, sabe? Então é bem interessante trazer essa parte, essa história. A gente fica trazendo isso, parece que é coisa de gente velha, né, gente? Mas não é não. É para vocês entenderem o processo que levou a vocês terem tudo que a gente tem hoje. Acho que isso é muito legal. Exatamente. Olha, perfeita colocação. Eu dou muita risada porque eu também tive o privilégio, né, de conhecer a internet nos seus primórdios. E, gente, quanto que a gente rezava pra estar no ponto de ônibus e alguém passar com um disquinho da UOL pra você ter acesso, sei lá, a 2 horas de internet. Só que pra isso você precisava ter um computador e ninguém tinha. Então, era assim, o evento do mês, quando você conhecia um amigo que tinha um desktop gigante pra você testar o disquinho da UOL. Então, eu entendo muito bem, não é? O IG, quem nunca teve, né, o IG com seu cachorrinho branquinho. Gente, o discador do IG mudou gerações. Naquela época eu nem imaginava o que era podcast, mas eu acho que é perfeito isso que você trouxe, né? De o porquê que o podcast talvez tenha sido criado nesse momento e porquê que era áudio também, porque realmente é muito mais leve, inclusive hoje. Você fazer 1 hora de gravação
pela melhor qualidade, você vai ter aí, sei lá, 1,5 GB de arquivo, mas depois que você editou, socou tudo que você queria lá de trilha, vinheta, efeito, nananana, o arquivo MP3 vai ter, sei lá, 60 MB. Então a pessoa baixa isso aqui, ainda mais com banda larga, assim, ó, na velocidade da luz, ou no 3G também vai rapidinho, né? Então, podcast é maravilhoso por isso também, porque ele é muito mais acessível nesse sentido, né, de permitir, principalmente no Brasil, onde a gente não tem lá uma internet muito boa, é um fato, gente, né? É um fato. Então, gente, temos aqui uma podcaster raiz, porque uma vez podcaster, sempre podcaster, é um fato. Então, que lindo isso, e eu acho que agora você também passa uma boa parte do seu tempo ouvindo podcast, já que você não produz, porque você produz outros conteúdos, então eu tenho certeza que você tem muito para nos contar e nos ensinar. Então vamos começar falando de uma data que é muito importante, mas que em 2022, que é o ano que a gente está lançando esse episódio, eu ouvi bastante da comunidade queer, principalmente das pessoas trans, sinalizando o seu descontentamento, não é? Porque as coisas estão no momento da história brasileira bastante interessante, porque pela segunda vez, né, nós temos uma pessoa trans no Big Brother Brasil, mas é a primeira vez que nós realmente prestamos atenção nessa pessoa trans em rede nacional. Temos opiniões a respeito, né, de uma certa solidariedade com a presença dela, porque eu acho que a Linda Quebrada tá realmente com um cargo muito pesado de estar lá dentro. Eu tenho um pouco medo de que ela seja meio que um boi de piranha pra gerar entretenimento, sabe? Eu acho que ela tá numa posição de vulnerabilidade muito grande, e você ser forte diante de uma situação de vulnerabilidade não é força, é sobrevivência. Então, eu sou muito solidária a ela nesse sentido. Mas dia 29 de janeiro nós tivemos o Dia da Visibilidade Trans. Esse episódio está originalmente sendo lançado no dia 1º de fevereiro de 2022, abrindo a nova temporada do Estúdio 31. E eu quero falar com você sobre o que isso significa, né? O que significa o Dia da Visibilidade Trans, para quem não conhece a Ine, porque muitas pessoas sinalizaram que, poxa, tem vários movimentos em criação de conteúdo, em podcast, em vídeo, Instagram, Twitter, enfim, YouTube, várias coisas, mas a gente, me parece que houve assim um certo silenciamento, né, dos influenciadores e influenciadoras, dos comunicadores e comunicadoras. Então meio que passou assim meio neutro de novo, embora se discuta sobre a Alin, a gente tem uma boa discussão, principalmente em rede social, mas o pessoal não está exatamente, né, contribuindo para a causa. Não é sobre essa data, a gente vai falar muito disso hoje também, mas especificadamente essa data, o que ela significa? Conta pra gente. Ah, legal. Gente, o Dia da Visibilidade Trans nasceu em 2004, porque foi nessa data que um grupo de mulheres e homens trans e travestis, eles foram até Brasília para o lançamento de uma campanha chamada Travesti Respeito no Congresso Nacional. É a primeira vez que um grupo formado de pessoas trans foi recebido para ser ouvido no Congresso Nacional, né? Se parar para pensar que o Congresso Nacional tem quase 200 anos, é a primeira vez que um grupo específico de uma população brasileira é recebido, isso é um marco muito importante, muito recente. Esse ato foi promovido pelo Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Então acabou se tornando um marco para trazer visibilidade, porque foi a primeira vez em que nós tivemos visibilidade. Né? Fala assim, vamos ouvir o que essa galera está querendo dizer, vamos entender isso, por que se chama travesti e respeito, né? Porque até então, e ainda hoje, as pessoas têm um padrão do que é respeitável e do que não é respeitável, imposto por regras super antigas e que as pessoas ainda seguem. Né? Então, esse Dia da Visibilidade, ele faz com que as pessoas, ao fazer toda a divulgação, todo o uso dessa data como um argumento para a gente poder falar com segurança sobre o mundo trans, é para não deixar batido, é para que pelo menos um dia no ano nós tenhamos visibilidade. É um movimento que está nascendo, né? 2004 para cá, a gente vai fazer o quê? Daqui 2 anos, né? São 18 anos, a gente vai fazer 20 anos, então é muito recente, a sociedade ainda está procurando se preparar, então o fato da gente ter nesse período 2 moças trans, na verdade é uma mulher trans e uma travesti, se bem que a Ariadna também se considera travesti, a gente pode até falar sobre a diferença disso em algum momento, mas a gente tem uma travesti no Big Brother que está dando a cara a
etapa, que está sofrendo preconceito lá dentro e está tendo a calma, a tranquilidade, essa abertura que ela dá para explicar para essas pessoas lá dentro e, de certa forma, o Brasil inteiro poder acompanhar e aprender com ela, né, como a gente já teve sobre pronomes, sobre o uso pejorativo do termo traveco, que sempre foi pejorativo, todo mundo sabe que é pejorativo, então ninguém pode fingir que não é, usar os pronomes certos, né, é a travesti, não existe o travesti, que é o que a maioria das pessoas falam, né, então eu acho que isso que você trouxe é um conteúdo muito sensível, porque a Lin vai levar porrada por todas as trans do Brasil inteiro, e tá tendo a graça e a elegância de responder isso com serenidade, sem ficar brava, sem apelar, sem ser agressiva. Por quê? Porque isso é muito maluco, né? Um vídeo sobre isso que está nas minhas redes sociais, se alguém quiser ver depois, eu explico mais ou menos o porquê que acertar os pronomes é tão importante. Tem gente que acha que é bobagem. Ai, gente, às vezes as pessoas erram meu pronome, às vezes as pessoas me confundem. Então, o às vezes do mundo cis, das pessoas cis, é diferente do nosso, porque o nosso não é às vezes, é todo dia. Então, eu fiz uma comparação do tipo assim, imagina que você está num universo de pessoas fumantes, se você não fuma, ou fuma, tanto faz, mas esses fumantes não se preocupam em tomar cuidado com a ponta do cigarro delas. Aí alguém está ali com você e sem querer te acerta com a ponta do cigarro, te queima. Aí a pessoa, nossa, me desculpa, te machuquei, me desculpa, não vai acontecer de novo. Ah, tá bom. Uma vez aconteceu, tá tudo bem. Aí, 1, 2, 3 horas depois, outra pessoa vai sem querer te encosta com essa ponta de cigarro dele. E ali no dia seguinte acontece de novo, e no outro dia acontece de novo, e todos os dias alguém diferente vai lá e te acerta sem querer com a ponta do cigarro dela. Ou seja, a pessoa está te machucando, são várias pessoas te machucando, é uma sociedade que tá tudo bem as pessoas sem querer queimar você com a ponta do cigarro, mas vai chegar uma hora que você vai ficar de saco cheio de estar sendo machucada por alguém que você nem conhece. E que ela, ao não ter cuidado com você, está mostrando que ela não está te vendo. Por isso que a gente fala da visibilidade. Talvez se você vê a gente, você não nos machuque. Se você vê a gente como pessoas normais, quem sabe você considere os nossos sentimentos. O problema é que a gente faz o dia da visibilidade para que as pessoas vejam que nós existimos e temos sentimentos e que nós somos iguais a todo mundo, com um background diferente. Né, porque o lugar emocional, o lugar psicossocial de uma pessoa trans ainda é diferente, mas as capacidades e as nossas emoções são iguais. Então, é a mesma coisa. Eu faço esse comparativo com a ponta do cigarro, porque todo mundo em algum momento já se queimou em algum lugar, em algum momento, e sabe o quanto isso é desagradável. Imagina isso todos os dias. Imagina isso todos os dias por anos. A pessoa te queima porque ela não te viu, porque ela não quis prestar atenção em você. Então, quando a gente traz esse tema da visibilidade, é importante para que você passe a ver as pessoas trans e respeitá-las, tendo o cuidado de tratá-las como elas devem ser tratadas. Na dúvida, perguntando. Na dúvida, se você não quer perguntar, você observa essa pessoa falando para ver como ela se refere a ela mesma, e se ela se referir a ela no feminino ou no masculino, você trata ela desse jeito. Né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu me senti muito visível, assim, foi pouco antes de eu me assumir, quando eu fui numa médica endocrinologista, e eu ali, sem saber se ela ia me tratar bem ou não, porque nós temos esse problema na medicina, né? Os médicos costumam pensar em nós como seres biológicos e não como pessoas inteiras, infelizmente. É uma maioria, não são todos, mas é uma maioria. E eu cheguei na minha médica endócrina e falei para ela, eu sou uma mulher trans e eu quero fazer um tratamento hormonal, eu gostaria de ser orientada para isso. Aí ela falou assim, nossa, que legal, então como você gostaria que eu te tratasse? Aí eu falei assim, meu nome é Aine e eu gostaria de ser tratado no feminino. Cara, você se sente muito respeitada e muito visível quando a pessoa te pergunta isso. Ou seja, há uma preocupação real dessa pessoa para que você seja vista, para que ela te trate corretamente, para que você se sinta bem. Isso é respeito. Então tem gente que fala assim, mas eu não concordo, mas eu não aceito. Tá, mas você vai ter que respeitar, porque você quer ser respeitada. Né? Já teve uma vez que eu fui, por exemplo, no açougue, eu tava toda feminina, gente, tava de saia, tava de sandália, tava de unha pintada, maquiada, de blusinha, não sei o que lá, e o açougueiro olhou para mim e falou assim, senhor, qual que é o seu pedido? Eu olhei para ele e falei assim, então, moça, eu queria um pedaço de carne, mas é um bem bonito pra mim. E o cara se assustou. Daí ele se tocou, me tratou no feminino depois disso. Teve uma vez que eu tava no caixa e a pessoa também me tratou como senhor, e eu toda feminina. Aí eu olhei pra ela e falei assim, desculpa, você tá me tratando como senhor por quê? Você tá me enxergando como homem? Você é casado, eu tô vendo tua aliança. O seu marido se veste, se porta como eu na sua casa? Não. Então como é que você consegue olhar para mim e me tratar no masculino, sendo que você tem uma pessoa masculina na tua vida que você observa ela todos os dias? Ai, desculpa senhora, eu não, foi sem querer. Tá, mas esse sem querer vem da onde? Aí a gente tem que tentar lidar com toda uma estrutura antiquíssima, né? Que a gente tem na sociedade e que traz o preconceito de uma maneira muito enraizada desde o primeiro dia de nascimento de todo mundo, né? Então, essa luta da quebra disso tem que vir com um esforço, sim. Há um esforço para todo e qualquer
quebra de preconceito. Tanto o racismo, quanto a homofobia, quanto o machismo, que para mim é um dos piores, porque o machismo dá origem a todas as LGBTfobias que existem, né? É muito interessante isso, né? Se você parar para pensar que o machismo considera as mulheres inferiores, então a partir do momento em que aquela pessoa que nasceu com sexo biológico masculino se torna uma mulher, ela está abrindo mão do privilégio de ser um homem, então se tornar uma mulher, ela se torna inferior. Mesma coisa a homossexualidade, né? A pessoa se submeteu passivamente, sexualmente a um outro homem, então ela se tornou menos masculina por isso. Então, olha para você ver como que a origem de muitos dos nossos preconceitos vem do machismo, vem da sociedade patriarcal. É triste. Então, assim, não dá pra gente falar só em transfobia sem a gente trazer o machismo pra conversa, né? Então, não tem. Falando bastante pra caramba, porque eu falo demais mesmo, pra tentar trazer uma reflexão sobre um contexto que você consiga enxergar na tua realidade, porque às vezes você não consegue enxergar a transfobia sobre a sua ótica, mas talvez através de uma figura dessa forma, de algo plausível para você, como um machismo, como um racismo, como uma homofobia, e até mesmo com queimaduras de ponta de cigarro, você consiga entender o quanto é sofrido pra gente e o porquê que muitas pessoas trans são bravas, revoltadas e agressivas no dia a dia. Porque eu duvido que alguém que é queimado com ponta de cigarro todo dia não vai ser agressiva com quem queime ela de novo. Né? Eu acho que é mais ou menos assim. E eu acho também que, complementando essa parte que você fala, né, do machismo, serve até como um exercício para quem tá ouvindo a gente, que independente, né, de como você se identifique com relação ao seu gênero e a sua orientação sexual, existe um momento de virada de chave quando você começa a entender as estruturas, que você percebe que tudo o que é exigido como um padrão de perfeição é o homem hétero branco cis. E tudo que for diferente disso, automaticamente é errado, é impuro, é sujo, deve ser destruído, tem o direito de ser violentado e existe o lado da obrigação do outro violentar. E aí existe também uma cobrança grande em cima dos homens hétero, branco, cis, deles ocuparem um espaço ali de perfeição e de agressividade o tempo todo, que não condiz com o mundo e com a sociedade e com o que eles querem muitas vezes fazer. Mas a gente é treinado a vida inteira para isso, porque a sociedade ela é sim, né, estruturalmente machista, patriarcal, racista, homofóbico e transfóbico, e com certeza com muito mais óbicos que a gente consegue citar aqui. E é importante a gente se identificar no meio disso tudo e aceitar. Sim, gente, a gente erra e a gente acerta. E o importante é quando a gente erra, alguém poder falar pra gente, olha, você errou, e você para e reflete isso. Nosso ímpeto sempre é se defender, mas calma, escuta primeiro. E às vezes a forma de se portar é isso mesmo que você falou, né? A pessoa te chamou no masculino, chama ela de volta no feminino, se isso vai atingir. Por quê? Porque na prática você tá mostrando, né? Então eu entendo também, às vezes, a única saída da violência, embora eu não concorde com ela, mas assim, é compreensível, entende? Dá pra entender, e entendendo a gente consegue lidar com, para evitar que aconteça novamente. Teve uma vez que uma pessoa, eu fiz isso, eu inverti o gênero dela quando ele inverteu o meu, que ela falou assim, mas por que você tá me tratando assim? Eu pensei que fazia parte do jogo, né? A gente tinha que chamar o outro pelo gênero contrário. Então, assim, eu procuro usar de teoria, às vezes, para que a pessoa se toque do que ela tá fazendo, e tentar ser menos agressiva. Porque nem todo dia você tá bem para dar respostas elegantes como a Lin tem feito. Tem dia que você tá num dia que você não tá afim e você, sem querer, acaba realmente ficando na defensiva. E você trouxe um ponto que eu acho muito importante. Ouvir sem ficar na defensiva, porque tem mais gente, eu noto muito isso, que as pessoas estão mais preocupadas em não parecerem racistas ou homofóbicas ou transfóbicas do que em não serem. Né? Então, assim, às vezes você pega e fala pra uma pessoa, olha, isso que você fala é transfóbico. Ao invés da pessoa falar assim, poxa, mas por que é transfóbico? Me explica pra eu entender. A pessoa fala assim, não, eu não fui transfóbico. Eu não sou uma pessoa transfóbica. Eu até tenho uma amiga trans. Tipo assim, assim, não, você foi racista, hein? Então, isso não é legal, isso é meio que racista. Não, eu não sou racista, eu até tenho um amigo negro. Então as pessoas têm uma defesa, às vezes, que elas tentam não parecer racistas e não serem racistas. Se você não for racista, você não vai automaticamente parecer racista. Então procure não ser e não parecer. Porque se você for, você vai parecer. Você não consegue estar no controle o tempo todo. Então, essa virada de chavinha, de falar assim, eu vou me policiar porque eu quero ser uma pessoa que respeita os outros, é muito importante. Porque se você não respeitar as pessoas não vão te respeitar. Acho que esse é o ponto.
Diferente do homem branco cis hétero, que parece que o mundo se dobra a eles e parece que existe uma regra social e que nós temos que obrigatoriamente seguir essas pessoas cegamente. Eu costumo brincar que o machismo é ruim até para os homens brancos cis héteros. Sim, porque sim. Você trouxe a pressão social em cima deles, da perfeição que eles têm que manter, um papel. Cara, eu lembro muito bem na minha infância, quando eu levava uma vida masculina como um menino branco, um adolescente branco, era tudo muito fácil, eram privilégios acima de privilégios. E assim, e muitas vezes eu não conseguia entender por que eu podia certas coisas e outras pessoas próximas a mim não podia. Eu não entendia por que, mesmo na minha criação, que infelizmente foi uma criação machista, eu podia certas coisas que as minhas irmãs não podiam. Eu achava isso extremamente triste. Eu falei assim, cara, mas isso tá errado, por que elas não podem? Não, porque é menina. Mas como assim porque é menina? Não faz sentido para mim. Para criança não faz sentido, mas ela é tão imersa nessa criação, dessa estrutura, que chega uma hora ela começa a repetir, ela não sabe por que ela está repetindo. É o que eu brinco, a pessoa não sabe que não sabe, mas ela tem certeza. Por quê? Porque sempre foi assim. Você aprende pelo exemplo, você aprende pelo que você vê à sua volta. Então, é o famoso sempre foi assim. Mas o sempre, parece que o mundo de todo mundo começa no dia que a pessoa nasce. As pessoas não procuram estudar a história para entender de onde vem aquilo. Né? Pensa bem, a tua mãe, você conhece ela no dia que você nasce. Você vai ter consciência dela, sei lá, com os 2 anos de idade. Então é como se a sua mãe só existisse a partir do dia que você nasceu. Você desconsidera que ela teve uma história. Às vezes você ignora a história da sua mãe, mesmo que ela conte para você. E isso é normal. Por que ainda existe muito forte no nosso país, no mundo, né? Na verdade, não dá para falar que isso é só Brasil, o machismo, o racismo, são lutas que vêm aí de centenárias, continuam acontecendo. Por quê? Porque as pessoas esquecem a história. Se a gente se ligasse na história, a gente não repetisse. Por que os judeus têm muito forte essa questão de ficar sempre lembrando a Segunda Guerra, o Holocausto, para que isso não se repita? Né? Sim. Tem um filme que fala isso, chama Matemática do Diabo. É muito bom esse filme, gente. E eles falam isso, mas por que a gente tem que ficar todo ano lembrando disso? Para que isso não se repita. Que a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer, porque senão a gente vai fazer isso de novo. E por isso que o racismo, o machismo, a transfobia, a homofobia, tudo isso se repete. Porque as pessoas esquecem que isso sempre aconteceu. Né? Tem gente que fala assim, mas essa coisa de pessoas trans é muito novo, gente, vocês têm que ter paciência. Cara, não é muito novo. Desde a época do Vesúvio, encontraram pessoas trans lá, cobertas de lava, na Roma Antiga, sabe, gente? E na antiga Grécia, 2.000 anos atrás, era comum ter essa discussão de gênero. Eles não se importavam muito com isso, a pessoa era quem ela era e pronto, acabou. Isso é muito recente. O que eu acho que é muito novo é essa visão que a gente tem agora por causa do momento histórico que a gente está vendo. Então pode ser que no seu ciclo social, pessoa que está nos ouvindo, você não tenha mesmo contato com pessoas da comunidade queer e você não tenha contato com pessoas trans. Ok. Mas é importante você se questionar do porquê que você acha estranho ou porquê que você tem um ímpeto de chamar a pessoa pelo pronome errado se você é ensinado que mulheres usam saia e maquiagem e homens usam ternos. Por que você vê uma pessoa com saia e maquiagem e você fala ele? É esse que é o ponto, entendeu? Porque você foi ensinado para fazer uma coisa. Então por que você faz o contrário? Porque antes disso você foi ensinado que qualquer coisa que não seja masculino, de novo, hétero, branco, rico, poderoso, é errado. Então, acho que é essa chavinha que tem que virar no nosso dia a dia social e, claro, que isso vai interferir também, né, a tudo que a gente produz na internet, fora dela e também aos podcasts. E eu acho que é importante, por exemplo, eu vou trazer uns números meio desconfortáveis, assim, para as pessoas. Isso eu acho muito importante. Vamos lá, dados são importantes. Esses dados, eles foram levantados pela Transgender Europe, né, e são de um projeto chamado Transrespect versus Transphobia Worldwide. Né? Então, esses dados eles são levantados através de associações queer no mundo inteiro. Por quê? Porque, por incrível que pareça, existem vários países, inclusive esse ano, o governo tirou do censo o levantamento de pessoas LGBTs. Então, assim, não tem mais a pergunta sobre orientação sexual e não tem mais a pergunta sobre identidade de gênero. O governo está fazendo... Olha como que funciona a invisibilização que a gente está falando. Mas isso é um apagamento. É um apagamento. Então, assim, é justamente procurar invisibilizar uma população que existe, que é relevante e que essa informação é importante para a sociedade. Mas existem várias associações. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a ANTRA. A ANTRA procura fazer esses levantamentos, porque muitas vezes, quando acontece um transfeminicídio, por exemplo, a delegacia não registra dessa forma. Então, acaba registrando de maneira errada e você não consegue ter todos os dados. Então, a ANTRA faz um
trabalho via Brasil inteiro, com várias pequenas associações, e ela trouxe o seguinte dado que entrou para essa pesquisa da Transgender Europe, que é uma associação que reúne isso mundialmente. Nós somos, há 13 anos, o país que mais mata pessoas trans por transfobia no mundo. Tá, gente? São 13 anos. Só em 2020 foram 175 casos, tá? Então, assim, é muita gente morta por transfobia. Não é assim, a pessoa foi assassinada por roubo, ou ela foi assassinada por qualquer outro motivo. Não, mataram ela pelo simples motivo dela ser trans. Ah, é trans, vou matar, porque isso justifica. Assim como existe o feminicídio, que é a pessoa ser morta porque é mulher, né? Existe a morte por racismo, a pessoa é morta porque ela é preta, então existe também o assassinato por ser pessoas trans. Sabe o que é mais louco nessa história? 4 em cada 10 assassinatos no mundo de pessoas trans é no Brasil. O segundo lugar é o México, que tem 20%. Tá? Isso é um dado muito importante. Aqui no Brasil, 2% da população brasileira é trans assumida. Estima-se que nós temos mais 2% de pessoas enrustidas porque tem medo do que vai acontecer com elas, seja ser expulsa de casa, seja perder família, seja perder um trabalho, seja o medo de realmente ser morta na rua. Porque é engraçado, mas uma coisa que é infelizmente muito comum é uma trans ser espancada a paulada no meio da Paulista e ninguém fazer nada. Tem gente que fala assim, ai gente, mas mesmo que não fosse trans, ninguém faz nada porque tem medo de ser agredida no processo, não sei o que lá. Gente, isso não importa. Imagina você sair de casa, tendo que ficar o tempo inteiro se policiando para não levar uma paulada na rua só porque você é você. E isso é um dado que eu acho que é muito importante a gente ter e isso faz muita diferença, tá? Agora, a hipocrisia brasileira é a que mata. O Brasil, ao mesmo tempo, é o país que mais mata pessoas trans no mundo e é o país que mais produz e consome pornografia trans no mundo. 90% da população trans está na prostituição, porque não consegue um trabalho digno, não consegue estudar, é expulsa de casa, expulsa da escola, cai na mão de pessoas inescrupulosas que se aproveitam disso. 90% das pessoas trans que estão na prostituição são negras. Então, assim, a gente vê que, além da pessoa ser trans e sofrer preconceito, por isso ela também recebe o preconceito do racismo em cima disso, e a gente vê notícias de morte, tipo, muito absurdas, né? A maioria dos homens que saem com mulheres trans de programa são casados, né, e querem o sigilo absoluto sobre isso, né, porque eles sentem essa atração, mas não podem trazer isso. Muitas mulheres trans sofrem porque não conseguem arrumar namorados, acabam sendo o segredinho das pessoas, porque os homens têm medo de sofrerem um preconceito de transfobia por estar com uma pessoa trans. Então tem gente, por exemplo, que não gosta de ser visto como uma pessoa trans, porque tem medo dos amigos tirarem sarro, te fazerem piadinha com eles, ou que nem você falou, é difícil o homem branco cis hétero se manter no topo da cadeia alimentar, porque se ele sair com uma pessoa trans, ele já vai perder o status social dele, né? Agora, você imagina que isso leva ao transfeminicídio, quer dizer, a pessoa sai com aquela mulher trans, faz programa com ela, termina, se arrepende, tem medo de alguém ficar sabendo e mata aquela menina para que ela não conte para ninguém. É isso que a gente vive, essa realidade do Brasil. Então, assim, eu gosto de trazer isso à tona, por mais dolorido que seja, para que as pessoas entendam que a gente não está brigando simplesmente por um pronome. A gente está brigando porque a partir do momento que esses pronomes foram respeitados e vistos como normais, as pessoas trans possam ter as suas famílias dando suporte para elas possam estudar, elas possam ter as mesmas oportunidades de se manter e não precisem viver de coisas tão perigosas. Não temos nada contra a prostituição. O problema é quando a pessoa não tem escolha, ela é obrigada a partir para isso, para se sustentar, para viver, mesmo sem ela querer fazer isso. Se torna uma obrigatoriedade na vida dessas pessoas. E é isso que a gente quer mudar. É isso que a gente quer mudar. Porque poucas têm a chance de fazer como eu. Eu me assumi muito tarde, eu me assumi depois de uma certa idade. Então eu tive chance de me formar antes de me assumir. Ou seja, o meu sofrimento foi interno durante toda uma vida que eu não me sentia viva, porque eu não era eu mesma. Então eu tive a chance de me formar, tive a chance de ter bons empregos e hoje ainda consigo, com muita dificuldade, arrumar empregos em empresas grandes. Mas isso é muito, muito raro. Eu sou uma mosca branca, é muito raro. Todas as pessoas tinham que ter esse tipo de oportunidade, independente de cor, de gênero, de orientação sexual, e serem pessoas trans ou não. Né? Então, assim, quando a gente fala de ter programas de inclusão nas grandes empresas, é disso que a gente está falando, de ter a oportunidade de mostrar que a gente consegue fazer o mesmo trabalho que qualquer pessoa. E esse ambiente tem que ser preparado para a gente, porque às vezes a empresa é inclusiva, coloca você lá dentro, te permite trabalhar, mas não prepara o ambiente. Aí o que acontece? A pessoa trans está lá fazendo o trabalho dela, chega a hora do almoço, as pessoas saem para almoçar e não convidam ela para almoçar. Isso é exclusão, e isso é responsabilidade da empresa. Na hora que está todo mundo tomando um café, ela chega ali, as pessoas saem e deixam ela sozinha. Isso é exclusão. Não adianta você dar um emprego para uma pessoa e fazer ela se sentir excluída todo dia, porque ela vai chegar uma hora que ela não vai querer estar ali. Ela não vai conseguir dar o melhor dela porque ela não se sente inclusa.
né? Não há o pertencimento. A gente fala que diversidade é você chamar a pessoa para trabalhar contigo. Inclusão é quando você permite que essa pessoa fala. Mas pertencimento é quando essa pessoa é ouvida. Quando ela fala, tem alguém ouvindo e prestando atenção no que ela está falando. E muitas empresas param na inclusão. Não, a gente contratou, vamos deixar falar. E a pessoa fala, ela não é ouvida. Eu já passei por isso em empresas. Né? Você percebe que você está ali, as pessoas te deixam falar, mas no final das contas, tudo que você fala não tem peso nenhum. Você vira café com leite do time. Você vira a pessoa da inclusão para mostrar que a empresa é legal. Então, assim, eu entendo que há um processo de aprendizado, mas esse processo de aprendizado precisa ser um pouco mais aprofundado. Há um tempo para isso, a gente sabe. Provavelmente eu não vou ver isso em vida, porque é um processo longo e demorado que tem que alterar estruturas da sociedade, ou seja, as nossas crianças precisam ser educadas para a inclusão desde pequenas, para que quando elas forem adultas isso se torne comum, né? Mas para isso acontecer vai muito tempo, É triste, gente. Desculpa trazer esses dados para vocês, mas eu acho que são importantes para que vocês consigam ter uma real noção do universo sob o ponto de vista de uma pessoa trans, né, que vive isso no dia a dia, que sente isso na pele. Né, e que antes de eu me assumir, eu não imaginava o quanto isso era difícil. Então eu posso entender o lugar de vocês, mas eu não posso entender vocês não buscarem saber mais sobre isso para que vocês não melhorem o mundo para todo mundo. E todo mundo é todo mundo, inclusive vocês. Né? Perfeito, é isso. Eu achei muito boa, muito emocionante a fala que você falou sobre pertencimento, né? E da parte que me cabe, eu penso muito nisso. E pensando aqui, nós não estamos falando apenas com pessoas de empresa, nós estamos falando também com pessoas que produzem conteúdo de maneira independente, mas tem também as pessoas que ouvem o Estúdio 31, que são pessoas que estão lidando, né, com coletivos de parceiros, parceiras, parceiros, fornecedores, fornecedoras, etc e tal, e também equipes grandes. E aí eu queria puxar um pouquinho para cá, dando um respiro, porque é muito doloroso tudo que você falou, mas eu concordo contigo, eu acho que a gente tem que incomodar, tá, gente? Tá doendo? Que bom, é pra doer mesmo, porque a gente tem que entender essa coisa da dor, que nunca vai ser igual da dor da pessoa que é a vítima disso, mas sim, tem que doer mesmo que você não é a vítima, porque se te incomoda, você vai fazer algo pra mudar. Porque não é sobre a gente, é sobre todo mundo, como a Anne disse. E aí... Que tipo de pessoa gosta de saber que tá causando uma dor no outro? Isso fala muito sobre a pessoa. Tá colocando a vida do outro em risco, literalmente, né? Exatamente. Você gosta de ser esse tipo de pessoa? Não é meio que uma sociopatia? Ou seja, se você se faz de, tipo assim, finge que não tá vendo, você colabora com a opressão. Né? Então, talvez um papel mais ativo, né? Que tipo de pessoa é você que consegue ficar bem, sabendo que o outro sofre e você não faz nada para evitar isso? Eu acho que essa é a pergunta que você pode se fazer para ver se você quer continuar sendo uma pessoa que ignora quando uma pessoa trans sofre ou quando alguém faz uma piada perto de você, transfóbica, racista, machista, homofóbica, e para você tá tudo bem. Que tipo de pessoa é você que uma pessoa se sente à vontade de ser preconceituoso do seu lado? Essas são questões que é legal todas as pessoas fazerem para si mesmas. Então, eu acho que é uma reflexão interessante que talvez, depois de tudo que eu falei, eu possa trazer para vocês. Sim, e eu acho que, inclusive, é interessante a gente pensar numa roda de amigos. Alguém fez uma piada transfóbica, ou machista, ou racista, ou de qualquer outro preconceito, gordofóbica, etc e tal, que também tem bastante na nossa cultura, né? Sim. A questão da gordofobia. E aí você não viu graça, porque você já percebeu que ali tem um preconceito. Aí fica a pergunta, o que te impede, de verdade, de virar pra pessoa e falar, olha, o que você fez não é uma coisa legal? É medo? É medo do quê? Medo da pessoa, medo da estrutura, medo dos contatos, medo da visão que as pessoas têm de você, mas que se você tá incomodado já não é mais a visão, né? A visão não corresponde ao que você é. E aí quando você percebe isso, por que você tá se apagando também nesse grupo de pessoas e não tá fazendo certo? Sendo que você pode sim falar com respeito pro outro, olha, isso não é tão legal. E a pessoa vai se defender, mas você fala, então, né, amigo? Mas vê só, olha só. Não é legal. E talvez você possa se colocar dentro dos seus privilégios de segurança, inclusive física, mental, financeiro, etc e tal, a pessoa vai falar, perto de mim, você, por favor, não fale isso. Uhum. E aí você se colocando nesse lugar, você pode ser um agente pequenininho da mudança, porque as pessoas aos poucos vão percebendo que não tem graça e elas vão mudando. Exatamente, o Fábio Porchat fala sobre isso, sobre as piadas. Ele fala assim, que a piada morre naturalmente quando as pessoas param de rir sobre aquilo. É isso. Deixou de ser engraçado. Então, assim, você não vê mais, é muito raro você ver piadas racistas.
porque não é mais engraçado. Mas nos anos 90, 90% das piadas eram racistas, eram homofóbicas, eram gordofóbicas, eram até xenofóbicas, né? Gente, piada de pelo amor de Deus. Nos anos 90 todo mundo ria, hoje em dia ninguém entende mais isso. Tem gente que não entende. Eu sou muito assim, às vezes a pessoa faz uma piada do meu lado, assim, e ela tem algum tipo de preconceito, eu fico olhando pra pessoa e falo assim, cara, eu não entendi a graça. O que foi engraçado aí que eu não entendi? Porque se o que é engraçado é o fato da pessoa, sei lá, ser preta, ou ser gay, ou ser gorda, ou ser travesti, é por isso que é engraçado? Não entendi, isso não é engraçado, essas pessoas morrem por causa disso, isso é engraçado mesmo? Então, assim, tem gente que tem medo de se tornar a chata, é o que eu falo. Nessa hora, se você não é preconceituosa, você está preocupada em não parecer preconceituosa ou você não quer ser preconceituosa? O que é mais importante para você? Isso. Isso é É muito isso. importante. Tem gente que se defende, eu não quero parecer transfóbica, né? Mas você é transfóbica. Então, assim, se você reconhecer que é transfóbica, é o primeiro passo para você deixar de ser transfóbica. Porque aí você vai se eliminar, né? Se você se reconhecer como racista, aí você vai falar assim, cara, eu preciso ir lá. Agora, se você se defende, não, eu não sou racista, isso não foi racista, mesmo sendo, você está tentando não parecer o que você é. Gente, é muita coisa para você pensar. Que tipo de mundo você quer estar? Provavelmente, infelizmente, um homem branco cis hétero vai falar assim para mim, tá bom, eu não quero que mude, porque eu tenho os privilégios que mais ninguém tem. E isso torna difícil a mudança. Né? Ou seja, que tipo de psicopata é esse que fica feliz em ascender sobre o sofrimento alheio? Gente. E aí eu vou lembrar, pra quem tá ouvindo a gente, que se identifica aí como um homem hétero, branco, cis, que a coisa não é tão boa assim pra você, porque agora com toda essa parte de conscientização tá te incomodando, você tá com um pouquinho de medo também, às vezes, né, de perder uma oportunidade, de ser desagradável, de levar uma bronca, sei lá, de alguém. Então é sobre isso, só que imagina, é difícil, tá? Um exercício de imaginação mesmo, mas imagina se você tiver condições de viver num lugar que você sente esse desconforto o tempo todo. Pois é. É isso. Porque as minorias, nós temos medos diferentes, porém 24 horas por dia, a vida inteira. É isso. Chega uma hora que você já nem consegue saber o que é relaxar, o que é não ter medo. E é sobre isso que a gente tá falando. E, inclusive, a gente tá falando disso aqui no Estúdio 31, porque esse também é um espaço de, através da fala e da escuta, a gente proporcionar a conexão com você que tá do outro lado, para você se questionar e para você poder melhorar aquilo que você cria e aquilo que você consome. E aí, Aine, eu vou puxar com você. A pessoa que tá ouvindo a gente olhou e falou, ok, eu entendi então que independente do que eu faça é legal proporcionar, né, a questão da visibilidade trans o tempo todo. Você julga necessário as pessoas falarem sobre essa parte da desconstrução? Ou você acha tão importante quanto, ou mais importante, enfim, as pessoas integrarem mais pessoas trans em seus conteúdos? Qual que seria o ideal, assim? É um pouco de cada? Como é que a gente faz isso na prática, sabe? Dá uma ideia aí pra gente. Eu acho muito legal, acho que é uma sequência. Primeiro, tem que trazer para a consciência do ambiente a presença de pessoas trans, entendendo que elas são iguais a todo mundo, mas que ela vem de um lugar diferente, entendendo que ela passa por certas coisas, vive certas coisas que outras pessoas não passam, mas como você trouxe, cada minorias tem as suas dificuldades, tem os seus desafios próprios de cada uma delas, mas que no final das contas acabam caindo numa invisibilidade, do mesmo jeito, num questionamento ligado a uma capacidade. Então, assim, eu acho que quando você integra uma pessoa para qualquer projeto, para trabalho, para escola, para amizade ou tudo mais, é você trazer essa pessoa como você traz qualquer outra pessoa. Então, assim, você vai fazer um podcast, que nem, por exemplo, o caso da Fabris. A Fabris participa de um podcast sobre futebol. Eles não ficam discutindo sobre temas trans, exceto que isso seja relevante naquele tema que elas estão trazendo. Se não for relevante, é uma pessoa fã de futebol falando de futebol. Uhum. Então, por exemplo, no meu canal, onde eu falo sobre filmes, séries, onde eu falo sobre coisas geek em geral, eu só falo sobre temas trans se aquilo for relevante ao filme. Então, por exemplo, eu fiz recentemente um vídeo falando sobre o novo filme dos Caça-Fantasmas. Né? Acho que foi em dezembro, um pouco antes do Natal, que eu fiz esse depoimento e coisa e tal. Aliás, é um quadro que eu tenho no meu canal, chama Conto Tudo, e eu conto o filme inteiro. E eu não toquei em nenhum tema ligado a pessoas trans ou a transfobia nesse quadro, porque não era relevante. Eu não preciso, por ser trans, eu não preciso o tempo inteiro falar sobre ser trans. Eu posso falar sobre qualquer coisa.
Né? Eu lembro que, assim, uma coisa, eu me denotei com isso pouco antes de eu me assumir, quando eu percebia que os patrocinadores do meu canal, eles só procuravam o meu canal quando eles tinham algum produto geek para anunciar. Aí eu falava para eles, falei assim, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pessoas nerd também precisam vestir, então independente da sua marca de roupa ser nerd ou não, você pode anunciar comigo, você pode fazer uma parceria comigo sobre uma marca de roupa. Pessoas nerd também comem. Então você pode fazer uma parceria comigo da sua lanchonete, do seu restaurante, do McDonald's, qualquer outra coisa. Você pode fazer uma parceria comigo. Porque não é só sobre temas geek que eu falo. Porque pessoas geek também vestem, também comem, também dormem, também viajam, né? Então, assim, você aí, departamento de turismo da Estância Mineral de não sei das quantas. Você pode fazer uma parceria com o canal Nerd, independente do seu tema ser nerd ou não, porque essas pessoas também consomem o resto. Senão fica parecendo que pessoa nerd só consome conteúdo nerd. Então é a mesma coisa com pessoas trans. Né? Ou seja, a gente não precisa ser convidado só para falar sobre temas trans, a gente pode falar sobre qualquer tema. Né? A gente pode falar sobre filme, que é o que eu falo, a gente pode falar sobre comida, a gente pode falar sobre roupa, sobre viagem, sobre qualquer coisa. Pode falar sobre futebol, a gente pode falar sobre tudo. Né? A gente tá vendo essa abertura, por exemplo, antigamente futebol era uma coisa relegada somente ao mundo masculino. Né? Então, assim, ver mulheres falando sobre futebol, ainda hoje, por incrível que pareça, parece uma quebra violenta de uma coisa que não faz o menor sentido. Por que mulher não pode gostar de futebol? Existe um gene que as mulheres não têm, que impede elas de assimilar e gostar de futebol? Gente, isso não existe. É que nem eu falo assim, não existe o gene do salto alto que faz com que só pessoas nascidas sem pênis, com vagina, vão gostar de salto alto. Não existe o gene da maquiagem, não existe isso, que é inerente somente a seres biológicos do sexo feminino da raça humana. Isso não existe, isso é social. Então todo mundo pode gostar de tudo o que não é genético. A programação genética é comer, dormir, fazer suas excreções e acasalar para reproduzir. Esse é o impulso humano que vem de uma genética. Todo o resto é social. E se é social, não pode ser relegado dessa forma, gente. Desculpa, não pode. Eu acho que esse é o entendimento que a gente tem que ter. Né? Então, é muito importante você integrar as pessoas trans como você integra qualquer pessoa. Fazer um processo seletivo na tua empresa e colocá-las como qualquer outra pessoa. E se ela for melhor do que as outras, você contratá-la porque ela é boa o suficiente para fazer o trabalho. E se você for uma pessoa legal, e você pode até falar assim, cara, eu vou dar preferência para ela, não porque ela é uma coitadinha, mas porque essas pessoas precisam ter mais chance, porque geralmente elas não são contratadas justamente por isso. Por isso que existem campanhas de cota para negros, para pessoas gays, para pessoas trans. Tem grandes empresas como a Bayer, por exemplo, que têm uma preocupação real sobre isso. A Bayer, por exemplo, eles têm uma preocupação com a quantidade mínima de mulheres que tem que estar dentro das suas fábricas, para poder ter uma igualdade de gênero em todos os níveis. E eles perceberam que eles estavam tendo poucas pessoas negras, por exemplo, em cargos de liderança. E eles resolveram fazer um programa de trainee só para negros. E a sociedade branca, homem cis hétero, ficou se sentindo ameaçado, porque eles iam perder espaço. Imagina, se todo mundo é igual, por que vai ter espaço para eles? Porque, historicamente, eles não tinham nem chance de estudar. Como é que eles vão competir em igualdade com você, que teve um ótimo do estudo? Não, vamos dar chance, vamos treinar essas pessoas. A Nubank viu isso, a Bayer viu isso, Lojas Marisa viu isso. Então, as pequenas empresas precisam fazer isso para todas as minorias, incluindo pessoas trans. Então, se você tiver numa empresa de 100 pessoas, no mínimo umas 3 ou 4 pessoas trans, você vai estar fazendo uma inclusão que condiz com a sociedade. Se você tiver na sua empresa 50% de mulheres, você está condizendo com a sociedade. Se você tiver 55% de pessoas negras, você está fazendo um quadro social relevante, porque essa é a realidade do nosso país. Mas não é assim que acontece. E aí você é obrigado a ouvir que uma empresa grande, gigante, com, sei lá, 100 diretores no universo de 4.000 pessoas, desses 100 diretores tem 2 pessoas negras e fala assim, não, mas elas chegaram lá porque elas foram boas. Gente, desculpa, num país... Essa é a maior demonstração de discriminação racial que a gente tem, que é quando a gente não vê um quadro de liderança equilibrado nas empresas, mostrando o quanto o privilégio branco é maior. E a mesma coisa para todas as minorias. Então é isso que eu acho que é legal a gente trazer. Você quer incluir? Inclua, traga, mostre que é normal, traga isso para o universo do comum, não porque ela vai falar sobre só esse tema, mas porque essa pessoa pode falar sobre qualquer tema, como qualquer pessoa, e ela não tem que estar ali só por conta disso, mas também por conta disso. Ou seja, não é para ignorar que ela seja uma pessoa trans. Ela é uma pessoa trans, mas entender que além dela ser trans, ela é 1000 outras coisas. Não é isso que a define, é uma das coisas que a define. Isso é uma característica, né? Assim como você pode usar óculos. Exato, pode usar óculos, a pessoa tem olho verde, a pessoa de olho verde não consegue fazer tais coisas. É a mesma coisa, é um absurdo, né? Você fala assim, eu não vou contratar essa pessoa porque ela tem olho verde,
Olho verde é a minoria, é a cor de olho mais rara no Brasil. Essa pessoa de olho verde ela é incapaz de levantar ou apertar um parafuso ou de falar sobre um tema complexo como a relatividade de Einstein, porque ela tem o olho verde. Cara, é absurdo, não é? Então por que a cor da pele interfere? Por que a orientação de gênero interfere? Por que o gênero dela interferiria? É uma característica. Ela tem cabelo loiro. Lembra antigamente que havia um preconceito contra as mulheres loiras? Sim, todas as mulheres loiras são, entre aspas, burras. Ou eram, né? Agora são... Não, mas ainda são. Ainda são. É que agora no Twitter é o meme da loirodonto, né? Que também todas são ricas, filhas, né, herdeiras da classe média. Deve-se dizer, porque herdeiro, gente, é filho de grandes empresários, tá? Né, mas, enfim, é uma outra história aí. Sim, mas tem ainda esse preconceito, sim, tem... E é um preconceito revestido de meme, que eu também... Eu olho e falo, galera, tá errado, né? Uma coisa é você criticar a estrutura e falar, lá, ó, colocaram a cota da loirodonto não sei aonde, porque tem que ter, porque isso vai chamar atenção. Sim. Mas assim, uma coisa é você criticar a estrutura, outra coisa é você criticar o indivíduo, a pessoa. Isso. Não é a mesma coisa. Não. Perfeito, amei. Que colocação válida. Obrigada, tô aprendendo. E eu acho que tudo que você tá falando para as empresas se encaixa muito para o podcast, né? Então, quando a gente fala de chamar pessoas trans, ou mesmo aqui no podcast delas, que eu falo muito de chamem mulheres, e uma coisa que eu bato na tecla é, gente, não existe assunto de mulher. Mulher pode falar sobre o que ela quiser, desde que ela se sinta confortável para falar sobre aquilo. Então, chamem mulheres. A gente tem uma campanha que vai acontecer agora em março de novo, para quem tá ouvindo a gente, já se prepara aí, que é a hashtag podcast delas 2022, que é onde a gente faz esse convite para todo mundo que estiver ouvindo a gente, que tem o seu podcast, ou que ouve podcast, fazer esse convite para os podcasters e as podcasters de chamem mulheres para os seus programas. E não precisa ser um assunto de mulher. Eu entendo quando uma pessoa me pergunta isso. Preciso fazer pra campanha uma pauta sobre um assunto feminino? E eu falo, mas o que é um assunto feminino? Porque assim, eu me entendo como mulher, mas com todas as minhas amigas, a gente gosta de coisas completamente diferentes. Gente, qual o feminino que você tá falando? Sabe? Isso é uma coisa de mercado, feito pra gente comprar produtos. Isso é uma outra discussão, mas é importante que... Qual que é o seu tema? Você quer falar sobre Einstein, como a Aine exemplificou aqui? Pô, vai fazer uma pauta dessa? Não é possível que no meio da internet você não encontre uma mulher para falar sobre Einstein. Você encontra, vai. Vamos procurar. Vamos acessar lá o banco de podcasters do site do podcast delas. Vamos procurar outras ferramentas. Vamos procurar pessoas, porque é sobre isso. E esse trazer, esse acolher, esse pertencer, gente, ele é tão rico, porque a gente faz trocas, a gente aprende, a gente ensina e a gente muda as coisas de verdade, porque quando a gente grava, por exemplo, um episódio com uma pessoa, uma experiência tão boa, a gente vai compartilhar com as pessoas no mundo offline, e essa pessoa vai ouvir, e ela vai... É muito sonho isso aí, mas eu sonho com um dia onde a gente consiga fazer as coisas simplesmente porque a gente é capaz de fazer, e não porque você é branca, negra, mulher, trans... não binário, sabe? E assim vai. Eu não vou ver isso também, assim como você disse, né? Eu não vou ver isso, eu sei, mas já que eu estou aqui, o que eu posso fazer é esse trabalho de formiguinha? Eu não vou deixar de fazer o meu trabalho de formiguinha, já que é isso que eu quero, sabe? Eu brinco que a maior dificuldade para acabar com o machismo são as mulheres machistas. Sim. Essa coisa de ver o homem branco, cis hétero como superior acontece até quando você pensa em maquiagem. Você já reparou como que tem muitas mulheres que preferem maquiadores homens do que maquiadores mulheres? O que não faz sentido, né? Não faz sentido. Eles podem ser tão bons quanto elas, tudo bem, não tem problema. Sim. Mas é engraçado como que há essa visão. Mas eu posso só fazer um parênteses nisso, porque eu acho que essa visão, ela vem muito acoplada com a questão que a gente tá falando do machismo, porque assim, não são maquiadores homens, são maquiadores homens gays, porque se ele é gay, ele tá mais perto da mulher do que do homem. Gente, gay é quem gosta de pessoas do mesmo gênero, não tem nada a ver com você ser homem ou mulher, isso é uma outra coisa, sabe? Não precisa ser afeminado pra ser gay. Nossa, não, e também assim, gays não são mulheres. São homens que gostam de homens, é só isso. Exatamente, são homens que se entendem como homens, levam uma vida que eles entendem como masculino do jeito que eles acham que deve ser, assim como você existem mulheres de tanto tipo diferente. Eu me lembro que quando eu comecei a me assumir, muitas amigas falaram assim, não, agora que você é mulher, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo e tal. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus,
Eu sou mulher porque eu sou mulher, eu me sinto assim, eu não tenho que seguir uma regra. Não existe uma regra de como ser mulher. Ninguém consegue definir o que é ser mulher. Não consegue definir, você simplesmente é ou não é. Ah, mas tal coisa é coisa de mulher. Eu lembro que esses dias, no Natal, eu até briguei com uma moça de uma loja, porque às vezes eu tô sem paciência, porque eu fui procurar um jogo de proteção para cotovelo e tal. Meu sobrinho, ele gosta muito do verde, então eu tava procurando um verde. Mas você só achava o azul e o rosa. E a moça lá falou assim, não, eu tenho o de menino e o de menina. Eu falei, não, filha, você tem um azul e um rosa. Você não tem um de menino e um de menina. Mas a sociedade entende isso de uma forma. Não, mas o menino não vai querer usar o rosa. Não vai querer usar o rosa porque você ensinou ele desde pequeno que ele não pode usar algo que é de menina porque isso vai... Porque é inferior. Exatamente, isso vai tornar ele uma pessoa inferior, entendeu? E isso foi ensinado por quem? Muitas vezes pelas próprias mães. Por isso que a luta do feminismo é difícil. Porque muitas mulheres não entenderam ainda o ganho que é um feminismo e elas acham que é uma perda, porque elas associam a coisas erradas, né? Associam com a obrigatoriedade de falar assim, não, mas mulher feminista não raspa o braço, mulher feminista é peluda, mulher feminista fala palavrão e não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, o feminismo faz você votar, faz você escolher a roupa que você quiser, o feminismo deixa você trabalhar, você pode ser diretora de uma empresa hoje se você quiser e trabalhar para isso. Porque o feminismo começou lá atrás a falar que podia. É isso que as pessoas não conseguem entender. É equidade. Você continua sendo mulher. Você continua podendo fazer o que você quiser. Você poder escolher ser a dona de casa e não ser obrigada a ser a dona de casa. É E você isso. também poder escolher ser a diretora da empresa e não ser obrigada a não ser. Eu acho que é isso que as pessoas não entendem. É dar escolha. É você se empoderar, é você poder fazer escolhas. O empoderamento, as pessoas entendem isso. O que é empoderar? É você ter escolha. Então é empoderar negros, empoderar mulheres, empoderar gays, lésbicas, bissexuais e trans e travestis e todo mundo. Empoderamento é dar escolha para todo mundo. É você não relegar essas pessoas a certos lugares que são convenientes a ela porque o machismo diz que é, porque o racismo diz que é. Né? Então, vamos mudar essa visão, gente. Vamos aproveitar. Cara, esse podcast tem que ser ouvido por todo mundo, assim, porque a gente está trazendo muitas questões legais, né? Estamos. É uma verdadeira aula isso daqui de várias coisas. E até falando com mulheres que conhecem outras mulheres que às vezes criticam o feminismo, eu acho, pelo menos assim, da minha experiência, o que me vem muito, eu leio como se essas mulheres estivessem lutando pra manter um lugar que elas não podem perder, porque se elas perderem esse lugar, elas não são nada. E aí eu vou te dizer, amiga, você não é só isso, é esse que é o ponto, entendeu? A gente tá tentando abrir a chavinha, a sua caixa, pra você entender que você pode ser o que você quiser. E se você quiser continuar assim, seja, mas porque você quer, não porque te tiraram todas as opções que você não pode ser outra coisa. É isso. É isso, gente. Pra quem já passou pelo processo, entende. E a gente tem que ter, eu acho que, muita comunicação, sabe? E é por isso que eu gosto tanto do podcast, porque eu acho que ele é uma ferramenta de comunicação extremamente poderosa. A gente tinha uma ideia aqui de uma aula, né, de como recebemos pessoas trans, né? O que não devemos fazer, mas eu acho que tudo isso tá aqui nesse conteúdo que a gente falou. Inclusive tá serve pra todas as minorias, mas principalmente pras trans, já que aparentemente, né, essa questão mesmo do pronome que você nos deu essa aula, né? É sobre você ver a pessoa. É isso, né? É sobre a visibilidade. Veja a pessoa como ela é. O que a pessoa é. E se você não sabe, pergunta, gente. Não tem nada de errado. Essa coisa que falaram pra você de você tem que saber, porque você não pode perguntar, é uma coisa patriarcal, porque os caras não perguntam. Eles violentam. Entendeu? É isso mesmo. Então pergunta. Você não sabe o nome da pessoa? Pergunta. Pergunta qual é o pronome que você prefere que eu te chame? Sim. E se você errar, a pessoa te fala, olha, você errou, aí você fala, putz, deixa eu me atentar aqui um pouquinho, fazer um registro mental, e aí você se esforça. É um processo difícil, claro que é, mas também foi difícil pra você se enquadrar nos padrões da sociedade e desenvolver preconceitos. Sim. Tá? Você foi ensinado a isso, como bem disse a maravilhosa professora aí, a Ine. Tudo é construção social, né? Eu falo muito sobre isso. Tudo é construção social, sabe? Tirando a parte biológica, tudo é construção social. E ser construído pode ser desconstruído e reconstruído. Exatamente. Esse que é o ponto. É disso que a gente fala quando as pessoas falam assim, fulano é desconstruído, fulana é desconstruída. É sobre isso. Ela conseguiu desconstruir aquela formação social preconceituosa que é colocada em cima de todo mundo, se libertou disso e hoje ela pode ser ela mesma livre, ela caminha livre, independente do que dizem que ela tem que ou não tem que fazer. Isso é liberdade, gente. Escolha é liberdade. A verdadeira liberdade é a escolha. Não é simplesmente você poder andar na rua, não é isso. Não é você não estar na cadeia. Liberdade é você poder escolher. Infelizmente, nem todo mundo pode.
nem todo mundo teve esse direito, né, garantido. Muitas pessoas, aliás, a maior parte das pessoas lhe é tirado esse direito, e também eu acho que é importante a gente assumir os erros que a gente já teve, sabe? E falar abertamente sobre isso. Olha, sim, eu já fui muito racista, já fui muito gordofóbico, eu já fui muito machista, porque, caramba, você foi treinado pela sociedade pra ser assim, é claro que você foi assim. Lógico. Então entenda que você foi assim e compartilhe como foi o seu processo de desconstrução. E essa desconstrução não vai parar, porque o mundo não vai parar de mudar. A gente vai continuar mudando. A gente só precisa sempre olhar pro... Como você deu o exemplo do Holocausto, né? Eu gosto muito de um autor, meu autor favorito, ele chama Johannes Mário Simmel, ele é austríaco. Em um dos livros dele, ele viveu na época da Segunda Guerra, ele tem uma frase que eu carrego pra vida, que eu deveria inclusive tatuá-la. A frase que ele fala é: esquecemos depressa demais. E não devemos fazê-lo, sabe? Então, é isso. A gente não pode esquecer de onde a gente saiu e aonde a gente chegou. E a gente vai evoluindo e a gente não pode, sabe, esquecer. Olha, sim, eu tenho a capacidade de ser gordofóbica. Eu tenho a capacidade. E mesmo que eu não tenha sido algum dia, porque eu talvez, né, tive o privilégio de conviver com pessoas que me ensinaram a não ser assim. Se qualquer outro ser humano tem essa capacidade, e eu sou um ser humano, provavelmente eu tenho essa capacidade de fazer esse mal. Então... como que eu lido com isso comigo para evitar violentar alguém? Eu concordo. Isso serve para tudo. E outra, gente, errou, pede desculpas e aprende. Esse é o ponto. É isso. Não precisa ficar se matando de culpa, mas também não precisa querer justificar. É simplesmente desculpa. Exato. Porque não há justificativa. Você vai tentar explicar algo que tá tudo bem. Fala assim, cara, desculpa, errei. Nossa, errei. A gente viu isso no Big Brother. Né? Chegou uma hora que a Lin pegou, a menina errou umas 3 vezes com ela. Ela falou assim: olha, não dá mais pra errar, amiga. Não dá mais pra errar. Né? Já te expliquei, você já entendeu, você já aprendeu. Não dá mais pra errar, preste atenção. Mas a primeira vez, cara, pede desculpas, segue, para de errar, olha para quem você está conversando, olha para ela, de verdade, enxergue outra pessoa ali na tua frente. Esse é o verdadeiro ato de cidadania e humanidade, você olhar para aquela pessoa por quem ela é, não por quem você acha que ela deve ser. Né? E a partir desse momento você para de errar. Aí você desconstrói. E olhe para você. Fala assim, cara, por que eu fui racista? Por que eu fui homofóbico? Por que eu fui transfóbico? Por que eu fui machista? O que me levou a isso? Isso é muito importante, que se você não olhar para você e descobrir a origem disso e entender, você não se desconstrói. E aí você vai continuar machucando as pessoas. Você vai continuar queimando elas com a ponta do cigarro. Não é legal. Né? Então aprende a fazer isso. Toma mais cuidado com o seu cigarro. Né? Toma cuidado com o seu cigarro, porque se você jogar e tiver um vento, o vento vai bater na pessoa do mesmo jeito. E quem jogou o cigarro foi você. Você pode causar um esse o ponto. É isso aí. E, gente, pra quem tá ouvindo que é ouvinte, né, e não tem aí a sua produção de conteúdo, eu acho que também existe um papel muito importante de quem consome esses conteúdos, de a partir do momento que você começa a perceber que aquele conteúdo tá com uma desinformação, tá com um preconceito, tá com uma violência, tá com conteúdo transfóbico, ou já que a gente ampliou essa pauta, né, machista, homofóbico, racista, gordofóbico, enfim, xenofóbico, sinta-se convidada, convidado, convidade a chegar até a pessoa que produz conteúdo e falar na moralzinha: olha, eu ouvi seu conteúdo e você cometeu um erro aqui. Você foi transfóbico, por exemplo, foi transfóbica, você não respeitou aquela pessoa. E sinta-se tranquilo. Né? Fica na tranquilidade se a pessoa vai te responder ou não, e se a pessoa, de repente, for para a defensiva do não, eu não fiz isso, entenda que isso é sobre ela, não é sobre você. Mas não deixe de fazer, tá? Isso, não deixe de fazer. Isso Concordo. É muito importante, é muito importante. A gente não pode se silenciar, porque diante de uma opressão, quem silencia tá do lado do opressor. Você não vai estar falando e mudando a pessoa e obrigando ela a ser diferente, não é isso, mas você pode construir verdadeiramente, você pode de alguma forma fazer alguma coisa, então escolha os seus lados, de que lado você está e veja as ferramentas que você tem ao seu redor, e com certeza eu acho que o podcast é uma ferramenta para isso, então... Caramba, gente, vamos trazer mais diversidade, inclusão e pertencimento para essa mídia, porque cara, ela é perfeita pra isso, e não só pra isso, tragam pro YouTube, pros projetos de vocês, pras equipes, né? A Fabris, que gravou comigo sobre identidade visual, ela é a verdadeira as da identidade visual e de logos e tal, e, poxa, gente, eu acho que é isso, né? Descubra sobre o que a pessoa é boa e coloque ela, traga ela pro seu projeto, convide-a, faça um podcast com essas pessoas, se for o caso, se elas quiserem, se elas não quiserem, faça convites. E aí não precisa, né, como a Aine disse, não precisa ser só sobre esse tema, embora a gente escolheu falar sobre esse tema aqui, porque também é necessário falar sobre esse tema, mas, pô,
Sobre o que você quer falar? Sobre o que você gosta? Sabe? Eu gosto de falar sobre, sei lá, eu gosto de falar sobre dormir. Por que não fazer um esforço, então, para chamar pessoas diversas para falar sobre isso? Sabe? Quero falar sobre o universo geek, nerd, que ele é, né, majoritariamente masculino, branco, né, classe média. Por que não falar também com outras pessoas? E nesse momento é importante a gente ainda salientar que essas pessoas são diferentes, mas a gente já está começando a se movimentar para as pessoas serem ouvidas pelos que elas têm a dizer. E não apenas por quem está dizendo. E eu acho que isso também é muito fundamental. A gente tem que naturalizar essas participações e esses pertencimentos para que depois, uma hora, as pessoas sejam ouvidas pelo conteúdo. E não porque, nossa, mas você viu, uma mulher falou tal coisa. Nossa, mas você ouviu? Aquela travesti falou tal coisa, sabe? Olha que incrível. Não, incrível o fato dela ser travesti tá falando sobre isso, ou incrível o que ela disse? Incrível é o cara tá falando tal coisa, ou incrível o que foi dito, percebe? Incrível é a mulher que foi convidada, ou o que ela disse sobre isso? Por que causa um estranhamento quando uma minoria fala algo incrível? Isso também é uma coisa pra você pensar, porque a gente tá falando coisas incríveis há muito tempo, só que a gente é silenciada. Então, vamos exercer aí um pouquinho, né, esses convites e essas escutas. É uma reflexão muito válida. Eu participei umas 2 vezes de um podcast aqui da região que fala sobre nostalgia. Cara, a gente só falou sobre nostalgia, sobre cantores que a gente gostava dos anos 80 e 70, sobre filmes, sobre coisas nostálgicas. A gente nem tocou no tema de eu ser uma pessoa trans. Era uma pessoa que estava ali conversando sobre aquilo. Por um acaso, ela é trans. Mas o tema não era sobre ser trans, o tema era sobre nostalgia. Isso foi muito legal. Isso foi super legal, sabe? Então, é disso que a gente está falando. É sobre a ideia, não sobre a pessoa por trás da ideia, e sobre a recepção da ideia pela ideia, e não a recepção da ideia por conta de quem está falando aquela ideia. Né? Então, uma coisa você está ouvindo a Aine falar, outra coisa você está ouvindo a mulher trans falando. Então, se você vai ouvir o meu tema sobre um assunto nerd de uma maneira diferente só porque eu sou trans, esse é o ponto, né? Então, quando a pessoa vai no meu canal, ela vai lá pelo meu conteúdo. Ela não vai lá porque eu sou trans. Tanto que, é muito interessante, no dia que eu me assumi no meu canal, em uma semana eu perdi 6 mil inscritos. Olha quanta gente transfóbica me seguia. Olha. Em 2 meses eu ganhei 6 mil de novo. Pessoas que estavam ali pelo conteúdo, não porque eu sou trans. São essas pessoas que eu quero conversar. Com pessoas que querem ouvir meu conteúdo. Não porque eu sou trans, mas porque eu tenho um conteúdo para falar. Independente de ser trans, mulher, homem, negro, gay ou qualquer outra coisa. Eu acho que esse é um ponto muito válido. Você trouxe uma reflexão que para mim é importantíssima. Todo mundo tem que pensar sobre isso. Eu acho que na hora de fazer os convites, a gente tem que pensar internamente, tomar as decisões. E na prática, para o público, a gente tem que virar a chavinha e meio que ir pro outro quadradinho ao lado, sabe? E focar no conteúdo. Eu acho que é esse o ponto. Porque estruturalmente a gente é ensinado a convidar homens. Por quê? Porque eles sempre estiveram presentes. Então, automaticamente, a gente pensa neles. Então, chega uma hora que a gente tem que virar e fazer um esforço para naturalizar, né, esses convites. E aí vai chegar uma hora que fica uma coisa tão natural que, de repente, você precisa começar a pensar em... Mas como é que eu faço tal pauta para encaixar um cara aqui? Sabe? Meio que dá uma virada de jogo. Então, é uma coisa interessante. E eu acho que não é sobre... É exatamente isso, né? Não é sobre exclusão. É sobre a gente tomar uma atitude e depois começar a encaixar essas pessoas. Então, tem muita coisa pra gente refletir, muita coisa pra gente fazer. Então, agora é hora do pessoal começar a fazer. Eu trabalhei numa empresa uma vez que a gente lidava com entretenimento, não vou falar qual que é a empresa, mas eu só era chamada para certas reuniões para falar sobre temas que tinham a ver com trans. O meu cargo não era esse. Eu não era uma pessoa de inclusão e diversidade, que tipo, eu não era uma gerente de diversidade e inclusão, a minha área não era nem analista de diversidade e inclusão. Mas eu só era ouvida quando o tema envolvia pessoas trans. Se eu fosse falar de qualquer outro tema de entretenimento, eu não era ouvida. Meu único lugar de fala era quando o tema era sobre trans. Cara, gente, vocês não fazem ideia de como isso machuca. Parece que você só presta pra falar de uma coisa, como se o seu universo fosse resumido ao fato de você ser trans. Isso é muito transfóbico, gente. As pessoas não sabem, às vezes elas não sabem o que é ser transfóbico. Ser transfóbico é qualquer coisa assim. É que nem como saber se você está sendo machista? Se você tem um comportamento com uma mulher que você não teria com um homem, ou o contrário, você tem com um homem e não teria com uma mulher, você está sendo machista. Então, assim, é simples, boa. Isso que você perguntou para um homem, você perguntaria para uma mulher? Ou o contrário, isso que você perguntou para uma mulher, você perguntaria para um homem também? Se você não fosse perguntar, se fosse uma pergunta que você não faria para um homem, você está sendo machista. É a mesma coisa.
Se você só inclui aquela pessoa quando o tema é sobre a minoria que ela pertence, você está sendo fóbico naquela categoria, né? Você é assim com o racismo, é assim com tudo. Então eu acho que esse é um ponto, gente, para se pensar bastante. Gente, o papo tá alto nível pra caramba aqui, né? Tá legal pra caramba a conversa. Vocês têm muito o que pensar, gente. Compartilhem, gente, esse episódio e todos os outros episódios do Estúdio 31, porque a conversa é muito legal. Eu acho que tem que chegar para as pessoas. Isso é mais uma forma da informação chegar para o mundo cis, para entender o mundo trans e todas as outras minorias, mas ao mesmo tempo é uma forma de você evitar a história do eu não sabia. Né? Então, assim, se você escuta isso, se você acha isso que é válido para você, compartilhe isso com as outras pessoas para que elas aprendam antes de serem preconceituosas, para ela não vir com eu não sabia, com foi sem querer. A partir do momento em que você tem o conhecimento como base, você se torna responsável por aquilo. Todo mundo aqui já assistiu Homem-Aranha, né, gente? Pelo amor de Deus, existem quantos mil filmes do Homem-Aranha por aí? Só dele, solo, a gente tem 7 filmes. Aliás, 8 filmes, só do Homem-Aranha, fora as outras participações. Qual que é a grande frase do Tio Ben pro Homem-Aranha? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Se você sabe o que é a transfobia e continua praticando, você não está usando um grande poder. Se você sabe disso, você tem o poder de espalhar, você tem o conhecimento, você sabe o que é transfóbico, o que é machista, o que é homofóbico, o que é racista, você tem essa obrigação, porque você tem esse poder. Se você não faz, é o que a Domênica trouxe. Não tá certo. Não tá certo. Você está contribuindo. Gente, para ilustrar, você está andando na rua, você vê uma pessoa batendo na outra. Se você não faz nada, você ficou do lado de quem está batendo. Porque ali tem uma pessoa que está batendo e não está sofrendo nada, e tem uma pessoa que está apanhando que está sofrendo. Então você ficou do lado da pessoa que está batendo ao não impedi-la. Você não está sendo neutro, não há neutralidade na opressão, gente, não há neutralidade na opressão. Se você não fica do lado de quem está apanhando, se você não defende a pessoa que está apanhando e não pode fazer isso por ela, você está favorecendo quem está batendo. É a mesma coisa com todos os tipos de preconceito que a gente vive. Se você faz vista grossa, se você não quebra a piadinha, se você não quebra a frase racista no seu trabalho, mesmo que não tenha nenhuma pessoa preta por perto, você está contribuindo para que aquele racismo continue. Você está institucionalizando aquilo e você está tornando aquele momento um lugar seguro para que aquilo aconteça. Olha que coisa feia. Você quer ser essa pessoa? Quem você é? Gente, muitas perguntas, delícia, né? Muitas perguntas feitas assim com muito carinho e atenção. E, inclusive, vou fechar essa fala maravilhosa que você disse, fazendo um convite também para quem está ouvindo a gente. Pessoa querida, você não precisa ser a minoria ou se identificar com aquela minoria para ter compaixão com aquela minoria. Então, você não precisa ter apanhado na rua para saber que você precisa dar um jeito de impedir aquela violência. E ninguém tá falando para você ir lá e se colocar no lugar da pessoa e apanhar ou bater na outra. Não é isso, mas dentro daquilo que você pode fazer, o que você pode fazer. Dentro desse mundo cheio de preconceitos, como que você pode fazer. E assim, a gente vai aprender sobre preconceitos nesse mundo cada vez mais, e alguns vai ser difícil da gente entender, mas é através, né, desses conhecimentos e desses compartilhamentos, como a Anne falou, que a gente vai aprendendo, e é um processo de aprendizado mesmo, gente, então vamos Sabe aprender. Sabe o que seria um mundo lindo? Um mundo lindo ia ser aquele mundo em que um branco ia entrar com um processo de racismo contra uma outra pessoa branca, se ele presenciasse aquilo. Olha que legal. Imagina Por exemplo, né? só o preto que tem que ir lá e mover um processo de racismo. É isso que é muito louco. É a mesma coisa. Você tá vendo a pessoa apanhar ali, você é fraca, você não vai conseguir ir lá e defender ela, chama uma galera para ir lá impedir, chama a polícia, já se antecipa e chama a ambulância para socorrer aquela pessoa. Olha quanta coisa você pode fazer. Não é simplesmente ir lá e tentar segurar o cara que tá batendo, ou entrar lá para apanhar junto, pro outro apanhar menos. Não. É ser esperto nessa hora, mas não ficar sem fazer nada, porque ficar sem fazer nada, aquela pessoa vai continuar machucada. Isso acontece muito, gente. Eu estou usando esse exemplo da violência física, porque acho que todo mundo já levou, já, sei lá, bateu a cabeça em algum lugar sem querer e sabe que dor física dói. Então todo mundo consegue se identificar com uma dor física. Imagina um outro ser humano causando essa dor física em você, só porque você é você. Pelo amor de Deus, é isso que você quer? Ah, eu sou um homem branco cis hétero, isso não vai acontecer. Tá, eles não vão te bater porque você é um homem branco cis hétero. Aliás, eu não sei que cidade que instituiu aí uma lei do Dia do Orgulho Hétero. Gente, pelo amor de Deus. Você viu isso? Dia do Orgulho Hétero. Gente, tá difícil ser hétero. Batem em você. Existe gente matando? Matei aquela pessoa. Por quê? Porque ela era hétero.
É ridículo você ouvir isso, não é? Então por que pra você é comum ouvir, matou porque era homo? É assim mesmo, né? O mundo é assim mesmo, né, gente? Tem que tomar cuidado, né? Olha só. A partir do dia que essa pessoa se assumiu trans, ela sabia o risco que ela corria, né? Gente, que loucura! Não existe justificativa para isso. Porque apesar de todas as violências, a pessoa conseguiu sair desse ciclo para se assumir quem ela é. E cabe a todo mundo garantir a segurança da pessoa. Todo mundo. Esse é o ponto. Cabe a todo mundo. Não é só aquele grupo. Por isso que faz diferença. É que nem a gente fala, cara, quanto mais homens feministas suportando o feminismo a gente tiver, é assim que a gente vai acabar. Sim. Por quê? Porque são eles que estão causando o problema. Então eles têm que se mover entre eles para que eles parem de causar sofrimento. Agora, exatamente, é confortável você ficar numa posição que te dá um privilégio. Agora, eu não entendo por que se todo mundo ganhar privilégio, a pessoa vai achar que ela vai perder o dela. Não vai perder o dela. Ela vai continuar tendo. É que nem a gente brinca do pessoal que fala, mas aí entra uma questão política que eu não gosto de envolver, mas é que nem o pessoal fala assim, mas é esquerdista de iPhone. Cara... E aqui tem uma coisa a ver com a outra, galerinha. Exato. O esquerdista não quer que ninguém tenha um iPhone. Ele quer que todo mundo tenha um iPhone. Ou seja, você não vai deixar de ter o seu iPhone só porque o pobre vai ter também. O rico não quer ver o pobre voar de avião. Você não vai deixar de voar de avião porque o pobre vai voar também. Qual que é o problema? É isso que é o problema. Você não vai deixar de ter seu espaço porque o outro vai ganhar um pouco de espaço. Mas vocês agem como se fosse assim. Gente, não é assim que vai acontecer. Não é porque o machismo vai acabar que as mulheres vão tomar o espaço seus. Não, você vai continuar tendo o mesmo espaço que você tem. Inclusive, eu acho que é uma reflexão que eu gosto, sabe, de ter com os homens que eu conheço, o porquê que vocês têm tanto medo, sabe, do feminismo, ou, né, por que vocês têm medo que eu vire a chave e a gente, mulher, né, nós, pessoas mulheres, façamos com vocês o que vocês fazem com a gente, então por que vocês fazem? Não é esse o propósito do feminismo. Não é, gente. Não é esse o propósito. E eu acho que é importante, sim. Eu acho que tudo isso que a gente tá falando passa por várias questões, né? Do dia a dia, familiares, sociais. Porque é isso, somos pessoas. E pessoas se relacionam. E a gente tá questionando aqui como é que a gente se relaciona. O conteúdo desse episódio ficou... Nossa, foi pra um caminho muito diferente do que eu tinha imaginado. Mas eu acho que ele tá super adequado àquilo que a gente tinha a dizer. E eu também vou só... pra gente fechar mesmo ele, porque, né, tá um episódio grandão. É importante a gente falar, já que a gente falou bastante essa questão de convide pessoas trans para falar sobre tudo. Galera, o único tema, e aí se eu falar uma besteira, Aine, por favor, me corrija, mas eu acho que o único tema que nós, pessoas cis, não podemos falar é sobre a vivência de ser uma pessoa trans. É impossível de eu saber isso. Isso não me pertence. E é isso que a gente chama de lugar de fala. E aí a nossa função é exercer o nosso lugar de escuta. Então nessa hora você convida a pessoa e a pessoa vai falar e você vai conversar e é assim que se comunica. Tirando isso, qualquer outro assunto a gente pode falar, inclusive sobre o nosso processo de desconstrução e como que a gente pode, né, ativamente contribuir para que vocês tenham o respeito que lhes é de direito, porque a gente confunde muito privilégio com direito. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Perfeito. Amei. Certo? Então, assim nós fechamos o episódio do Estúdio 31 sobre visibilidade trans, sociedade, como acolher pessoas, como promover o pertencimento delas e criar coisas boas no mundo e também no podcast. E se você quiser saber mais sobre podcast, eu te aconselho a ouvir os episódios anteriores. Tem episódios sobre muita coisa, dica, tutorial do que se faz, do que não se faz. A nova temporada tá super legal, os próximos episódios já estão gravados e são mais técnicos, então aguardem. Inclusive, pessoa, tem uma novidade, que esses episódios agora serão lançados às terças-feiras, então mudei de novo o dia do lançamento do episódio, então fique aí com bastante atenção no seu player favorito para ouvir o Estúdio 31 quando ele sair. E como a Aine disse, né, se você se identifica com esse conteúdo, se foi bom para você, se você acha que pode ser bom para alguém, ou se simplesmente foi bom para você, gente, compartilha, indica, porque é assim que a gente faz com que mais pessoas conheçam aquilo que a gente gosta. A rede social é uma mão na roda para isso, então
use e abuse de rede social para divulgar esses conteúdos, tanto do Estúdio 31 como de outros conteúdos que vocês gostam. Aine, muito obrigada por esse papo incrível, transformador. Saiu daqui uma pessoa muito melhor do que eu entrei nessa conversa. E eu vou te pedir para deixar novamente as suas redes sociais, por favor, para as pessoas acompanharem o seu trabalho. Show de bola. Obrigada pela honra de poder falar sobre esse tema. Eu acho que isso é muito importante. Compartilhem, gente. Não tenham medo de compartilhar. Você falou uma coisa que eu acho super legal, que é se as pessoas se identificarem e compartilharem. Se você sentir vontade de compartilhar e você tiver medo de compartilhar porque você tem medo das pessoas que te acompanham pensarem mal de você por você estar compartilhando um conteúdo trans, é bem interessante você também se perguntar se esse círculo que você está é um círculo saudável para você ficar, né? Porque se as pessoas vão te julgar porque você dá suporte a pessoas trans, porque você acha que o conteúdo foi correto, porque você aprendeu com esse conteúdo, é uma oportunidade de educar essas pessoas e ao mesmo tempo, quem sabe, se elas se afastarem de você, seja algo até bom para você, porque eu não sei qual que é o ganho de você ficar à mercê de companhias que são preconceituosas e que você tem medo de ser julgados por elas. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Por que eu não compartilharia esse episódio? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. Se é um conteúdo elucidativo, educativo, por que eu não vou compartilhar? Eu tenho vergonha, eu tenho medo, o que vão pensar de mim? Quem eu sou? Olha que legal, gente. Gente, nós estamos no reflexo aqui, né? Minhas redes sociais, gente. Minhas redes sociais. O meu Instagram pessoal, e onde eu falo sobre temas trans e femininos, sou a Aine, tá? Sou a Aine no Instagram. Onde eu falo sobre conteúdos geek, nerd e cinema, séries e colecionismo, é o QV by Aine. Então é o queijo vaca by BY Aine. Tá? O QV Baiaine. Por que o QV Baiaine? Porque eu tinha um canal que se chamava O Quadrinheiro Velho, depois que eu me assumi esse nome perdeu completamente o sentido, então eu fiquei só com a sigla e ela funciona, né? Inclusive o canal tem até PIN e tal, não sei o que lá, é bem bonitinho, né? Tem o loginho se tornou só o QV, né? Então ele é bem sobre temas geek nerd, como já era conhecido antes desse jeito, e o mesmo nome também você vai achar no YouTube. Tá? No YouTube também é o QV Baiaine, que é só conteúdos em vídeo, geek nerd, eu conto filmes inteiros, eu faço análise, faço react de trailers, faço análise de trailers, faço live, a gente conversa sobre só temas exclusivos de filmes, tá? Eu não entro em temas trans nesse canal. Meu Twitter é SouAine também, é só procurar lá, tá fácil. E são os lugares que você consegue falar comigo. Respondo todos os comentários, respondo todas as mensagens, respondo todos os directs, qualquer coisa que queira conversar comigo, tirar dúvidas, perguntas e coisa e tal, estou sempre aberta a isso. Se quiser me levar no seu podcast para falar sobre outros temas, também fica à vontade para me convidar. Bora lá que eu adoro falar. Vocês notaram que eu adoro falar, né? Tem que falar, mulher. É isso. Mulher, solte a sua voz. Por favor, precisamos sempre de muitas mulheres falantes nesse mundo. Eu acho que isso é super importante. Gente, vocês me encontram no Instagram e no Twitter em @Domenica_Mendes. E o podcast delas também está no Twitter e no Instagram em @o podcast é delas. Não se esqueçam que a campanha desse ano já está quase chegando aí, então por favor se atentem às nossas redes sociais que eu já vou liberar lá as inscrições, kits de participante e vou te lembrar de todas as regras da campanha, de como é que faz pra gente fazer uma campanha linda, 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 linda esse ano. Eu conto com você pra isso. E no mais, a gente se encontra semana que vem. Uma ótima semana pra você e bora fazer podcast. Um beijo. O Estúdio 31 é o podcast oficial da hashtag O Podcast é Delas. Apresentação, produção e edição, Domenica Mendes. A voz e a montagem da vinheta foi feita por Cafeína. A design de logo é de Cecília Reis. Para ter acesso a todos os nossos podcasts, acesse opodcastadelas.com.br.